Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou o professor Gersmar Martins, membro da comissão organizadora e científica aqui do evento, e é uma satisfação imensa ter você aqui hoje participando conosco desta primeira edição do Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas. Uma satisfação muito grande. Eu gostaria de saber de onde que vocês estão falando. Nós tivemos aí um número muito expressivo de inscrições e estamos muito felizes que vocês acreditaram, estão aqui em busca de novos conhecimentos, de entender um pouco esse mundo das novas metodologias, né? Novas nada, né? Já tem muitos anos, várias décadas que vem sendo falado de metodologias ativas. E isso realmente é muito importante para nós que somos educadores, pensar estratégias, pensar formas, metodologias que possamos colocar nossos estudantes como protagonistas no processo de aprendizagem. E para poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento hoje, nós teremos aqui agora, nesse momento, uma palestra com o professor, escritor e palestrante Odi Marcos, que ele vai falar um pouquinho sobre o processo maêutico na adoção das metodologias ativas. Qual que é o papel do professor na era da informação imediata? O professor Odi, que é mestre em educação, graduado em filosofia e pedagogia, é especialista em educação à distância e psicopedagogia, atua como professor de filosofia e pedagogo no SED Paraná. É tutor no ensino à distância na pós-graduação do IFPR, atuou também no IFSP, na docência superior e Uninter. Ele é pesquisador em metodologias ativas na educação e novas tecnologias, é escritor, palestrante e poeta. Trabalhos científicos apresentados, organizados e publicados em universidades brasileiras do Chile e de Portugal. Então, para poder falar um pouquinho conosco nesta manhã do primeiro dia do Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino, com vocês, o professor Odi Marcos. Seja bem-vindo, professor, e a palestra está com você. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou o professor Odi Marcos Schurkin. Eu sou mestre em educação, tenho formação em filosofia e pedagogia. Tenho algumas palestras proferidas, algumas poesias escritas, também sou escritor e atuo na Secretaria de Educação do Paraná, como pedagogo e professor. Professor de filosofia pela manhã e pedagogo durante a tarde, e no horário noturno eu sou tutor no ensino à distância na pós-graduação do Instituto Federal do Paraná. Eu gostaria imensamente, agradecer, né, por esse carinho, por esse convite em participar, ser um dos pioneiros nesse congresso que eu espero que fará muito sucesso, que vai ter muito êxito, muita procura, né? Nós temos profissionais brilhantes falando para todos nós. Muito bem. Então, o que me traz aqui, além do convite, né, é uma preocupação, uma inquietação com as metodologias ativas. E eu vou falar um pouquinho como que eu trabalho com essas metodologias ativas no meu dia a dia, nas minhas pesquisas, e, e desta forma aqui nós vamos caminhando aqui nessa jornada. Espero que gostem. Então vamos começar aqui com a nossa primeira visualização. Pois bem, então esse vai ser o nosso caminho. Aqui eu tenho alguns slides. O que que me levou a buscar a filosofia, né? Então, foi o parto das ideias de Sócrates. Então, o título do nosso trabalho é O Processo Maêutico na adoção de metodologias ativas, o papel do professor na era da informação imediata. Olha só, né? É um trabalho bem hercúleo. Eu busquei lá na Grécia clássica, né, algumas explicações
para nós desenvolvermos as metodologias ativas. Então, Sócrates vai nos acompanhar e alguns autores. Pois bem, então vamos lá. Vamos para o início. Eu não teria como deixar, né, a filosofia, né, sendo pedagogo e professor de filosofia. Pois bem, então, olha só, a nossa jornada ela vai começar da seguinte maneira. Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui para melhorar. Então, o que são metodologias ativas, né? É algo novo, é algo do século XXI, nos causa estranheza, é um movimento, é uma moda. O que nos vem à cabeça quando falamos, né, dessas metodologias ativas tão faladas, né? Principalmente no pós-pandemia, que houve, na pandemia houve assim uma busca frenética, né, na educação remota, né, por tecnologias e causou assim um desgaste, né, um cansaço. Pois bem, então, como que nós vamos tornar os nossos aprendizes protagonistas na produção do conhecimento, né? Então, as metodologias ativas são tornar esses estudantes, esses aprendizes, formais ou não formais, em produtores de conhecimento. Tarefa hercúlea, como já falei anteriormente, né? Eu estou sendo repetitivo é, porque é essa intencionalidade, né? Então, essa inquietação, esse incômodo me persegue já há 5 anos, né? Mesmo antes da pandemia, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com metodologias ativas, com a utilização de tecnologias. Pois bem, então, eu fui dar uma passeada lá na Grécia, no século IV, e mais uma vez eu conversei com Sócrates. Sócrates, ele foi um parteiro das ideias. Ele nos dizia que o professor, o ensinador, aquele que ensina ou que pergunta, é como se fosse um parteiro. Então ele vai fazer, ele vai conduzir, ele vai mediar esse parto, ele vai ajudar no parto. Eu achei muito interessante a história, né? A mãe dele era era parteira, né? E ele também tornou-se um parteiro, mas o parteiro das ideias. Esse brilhante ateniense, esse pensador grego, nada escreveu, né? O que vem para nós sobre ele são de seus discípulos, um dos mais importantes, Platão. Então, trazer Sócrates para o século XXI é um dos nossos objetivos. E como Sócrates fazia com os jovens, eu tento fazer. Seria muita pretensão dizer que sou como Sócrates, né? Mas assim como Sócrates também, que desenvolveu esse processo maêutico, esse parto das ideias, dentro da inquietação, do incômodo das pessoas, né? Desse como fazer, né? Como desenvolver esse parto. E então, essa é a nossa grande questão. Então, o que você faz? Nós temos o parturiante, nós vamos tratando essa pessoa e aquele ser que cresce dentro do ventre. E assim é o conhecimento. Como que nós fazemos? Qual que é a ideia? Qual que é a metodologia que eu tenho feito, né? Tanto como professor, pedagogo, orientador, faço orientações nas altas habilidades e nas aulas de robótica. Pois bem, então, quando nós falamos em metodologias ativas, nós temos as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, né? Nós temos a própria inteligência artificial, a mídia de uma forma geral, né? É o que ocorre no século XXI. O pós-pandemia nos trouxe a busca intensa dessas tecnologias. Já havia, mas na educação nem tanto. Então, nós começamos a fazer isso. Eu, particularmente,
eu ouvi uma pergunta, professor, podemos usar a inteligência artificial? Podemos, desde que. E aí vem as grandes questões. Professor, podemos usar o celular e agora o celular tem uma lei federal, né, que foi proibida, a não ser que seja uma questão pedagógica. Mas, antes de tudo isso, a, de tornar o aluno protagonista, como que Sócrates fazia isso sem essas tecnologias, né? Sem todo esse material, né, tecnológico? Mas ele fazia. Como? Ouvir, reservar um tempo. Você se deixar disponível para que os nossos alunos ou que o seu aluno possa encontrar um espaço com você para refletir, para perguntar. Então, dentro de uma pesquisa que eu tenho feito e das escritas que eu tenho feito, é o constante ouvir docente aliado à disposição inovadora docente, pois o dia a dia de um professor é marcado por inúmeras perguntas. Todos nós somos inquiridos a qualquer instante, né? Perguntas dos mais temas possíveis fora ou dentro do contexto, né? Questionamentos que envolvem curiosidades, dúvidas, incômodos, fragilidades, incertezas de seus aprendizes, desde a educação infantil ao pós-doutorado. Todos nós somos alunos e nós temos inquietações, nós temos incômodos. Então, um dos mecanismos para que as metodologias ativas, ao meu ver, tenham êxito é esse ouvir. Assim, o professor deixa de ser aquele profissional que apenas professa conteúdos, professar professor e informações, e passa a ser um ensinador. E o estudante tornando-se um perguntador, aprendedor. Então, com uma boa e velha filosofia fala, nós precisamos aprender a perguntar, a questionar. Mas como questionar, né? Como suprir esses nossos incômodos. Então, para uma dessas estratégias, eu apresento então para vocês esse ouvir. Depois desse ouvir, sim, podemos utilizar toda forma de tecnologia, né? Então, o professor Pedro Demo, que eu tenho citado nos meus escritos, ele fala, né, nos ensina que nós precisamos fazer com que os nossos estudantes sejam pesquisadores, perguntadores e cientistas. Então, se eu for um professor, pesquisador e cientista, tornarei os meus alunos pesquisador e cientistas. O professor Morin também vai nesse caminho, nessa toada, né? Sobre a mediação e a condução do aluno na produção do conhecimento. Pois bem, então, vocês devem estar perguntando, professor, você falou, né? Mas agora, professor, como que eu vou fazer para desenvolver essa maêutica que você falou, né? É, desenvolver esse ouvir que você falou. Como? Como que é possível isso, professor? Então, olha só, vamos tentar entender um pouquinho aqui. Deixa eu aqui puxar para vocês. Vamos lá. Opa, consegui. Então eu tinha falado como, né? Então agora vamos lá. Ser simples sem ser simplório. Cognição e afetividade. Não é uma tarefa, mais uma vez eu falo, que seja simples. Nós precisamos fazer uma curadoria nesse nosso ouvir, nesse nosso parturiar, assim dizemos, né? E essas metodologias ativas, elas necessariamente não precisam ser algo complexo. Simples como por exemplo, aqui eu peguei um mapa mental conceitual, eles podem fazer nos próprios cadernos
e aos poucos, utilizando as tecnologias, por exemplo, aplicativos, Simap Tools, em vários dispositivos. Então, aonde que entra aqui a sacada da metodologia ativa? É eles elaborarem os questionamentos, entenderem os metadados, para quando for buscar lá na inteligência artificial, eles entenderam o pensamento lógico de uma maneira muito simples, né? Muito intuitiva, com esse mapa conceitual. Muito simples. Aqui está mais sofisticado, né? Mas pode ser feito em grupos, eles vão conversando e eu tenho feito e tenho dado muitos resultados. Depois, tornando eles protagonistas, uma palavra cruzada. Mas professor, é tão simples? Sim, é simples. Mas olha só a pergunta que um deles fez para mim. Professor, mas não tem como você montar? Tem. Mas aí eu deixo de ser o produtor do conhecimento. Eu serei o produtor de conhecimento, me desculpe, mas vocês não. Então, essa é a sacada. Olha só, a produção de uma palavra cruzada que eles vão produzir. Aqui entra a, a questão socrática, aqui, os partos. Como fazer essas perguntas sem redundar, de formas diferenciadas, maneiras diferentes de você construir perguntas e questionamentos que você pode levar lá além dos muros escolares. E, como tinha falado, nós não vamos abolir o caderno, nós não vamos abolir o celular na hora adequada. A partir desses pequenos passos, você entendendo um mapa conceitual, um caça-palavra, nós pulamos aqui, opa, vamos lá para a inteligência artificial. Porque eu já aprendi a fazer questionamentos, eu entendi de conceitos, o que são conceitos, o que são questionamentos, o que é a prática da escrita, para nós podermos utilizar essa inteligência artificial com muita sutileza, pois eu tenho feito algumas atividades em que fazemos algumas perguntas e as respostas não saem como nós queremos, né? Então, essa é uma forma também de desenvolver cognição, mas com muita afetividade. E principalmente feito em grupos, né? Eles vão se conhecendo, vão trabalhando juntos, e aí nós desenvolvemos belíssimos textos, até mesmo poesias. Mas tudo trazendo assim a complexidade também do professor Mohan. E por um exemplo que eu tive, eu orientei um professor da escola, do ensino de robótica, né? E os alunos produziram chaveiros com bonequinhos, com miniaturas, né? Por meio de um aplicativo e depois numa impressora 3D. Então, mas tudo começa aqui com os conceitos, né? Com os questionamentos, não diferente com Sócrates. Então, dentro desse contexto, né, nós desenvolvemos o pensamento e o raciocínio lógico, né? Nós vamos entendendo a linguagem além da semântica, né? E aí vai entrando na lógica, a compreensão de complexidade, que tudo está interligado, né? Tudo é um religar, como o professor Edgar Morin nos explica, e dentro desse contexto aqui, mesmo usando a inteligência artificial, mesmo fazendo a maiêutica socrática lá do século IV a.C., nós temos algo muito, muito importante, muito precioso, que ainda nenhuma máquina conquistou, que é a intuição e a inspiração. E dentro desse contexto, muito cuidado com a euforia na utilização de tecnologias, né, ou de aplicativos, ou de qualquer recurso, porque muitas vezes nós nos frustramos achando ou percebendo ou imaginando, né,
que isso será muito bom, mas é bom para nós, talvez não seja para o público que você escolheu. Então é muito importante também uma curadoria. Como exemplo também de prática, olha só aqui um exemplo, né, de protagonismo juvenil, protagonismo estudantil. Alunos pegaram garrafas velhas, palitos, pegaram peças de computadores, um LED e fizeram uma armadilha para mosquitos. Eu achei, assim, como um exemplo de metodologia ativa, de protagonismo é, estudantil, assim, algo fabuloso, maravilhoso. É, escrevemos alguns artigos sobre esses trabalhos, foi apresentado em várias universidades e hoje também estou trazendo aí para vocês, né, para ter um conhecimento. Mas, posteriormente, nós podemos passar com mais detalhes todas essas atividades. Então, do simples sem ser simplório, né? Eu espero que essa, esse método, né, é, ele com o blended, com o híbrido da maêutica, né, do constante ouvir, você dá espaço para que haja essas construções e venham à tona essas ideias. Aí o que nós fazemos é dar apoio para que possa ser conquistado, né, esses projetos. Então, olha só, o tópico aqui da nossa apresentação eu deixei em aberto aqui para nós pensarmos juntos, né? Qual seria o tópico dessa próxima apresentação? Quem poderia pensar, né? Refletir e, e, e nos dizer, né? Embora a gente esteja de forma assíncrona, né? Mas podemos nos ligar em pensamento. Então, os nossos jovens, os nossos estudantes, até mesmo os estudantes adultos, eles precisam ter uma significação, né? Eles precisam entender o porquê de estar fazendo determinada coisa, ou determinada função, ou determinada ação, ou determinado comportamento. Pois bem, então percebe-se que quando o que é ensinado seja significativo aos aprendizes, a intensidade de perguntas aumenta. Então, quando essas perguntas sobre aquilo que nós estamos fazendo, elas começam a aumentar, então é porque de alguma forma os interesses se afloram. É o resultado da maêutica, né? Nós estamos já parindo, né? Já estamos parindo conhecimento, né? Aumenta ainda mais quando há por parte do educador a empatia, saber se colocar no lugar do aluno, né? A moderação, né? Eu não coloquei curadoria aqui, mas está implícita. Reconhecimento e empoderamento como resultado, a prazer, satisfação, enfim, ludicidade no aprender, um sentimento de felicidade e encantamento. Esse encantamento aqui surgiu, olha só, uma das nossas conquistas, da nossa armadilha aqui para mosquito, né? Eu fiz junto com o professor de robótica aqui de Campina Grande do Sul, no Colégio João Maria de Barros. Nas aulas de robótica foram muito interessantes. Houve muita produção, houve muita inquietação, né? Então os interesses se afloram mesmo, né? Então nós queremos desenvolver mais. Então nós apresentamos esse trabalho na USP, é, e agora imagine, né, os nossos jovens, né, tendo jovens do ensino fundamental, né, e médio com uma apresentação na USP. Então eles começam a entender que o que eles criam pode ser aplicado, né, lá fora. Eles já são cientistas, né? Evidentemente que nós precisamos aí é, melhorar as ideias, né, reforçar, aprimorar, e tudo isso também faz parte do aprendizado e das metodologias ativas. Então, tudo começa lá num simples mapa conceitual e a produção aqui de um produto que pode ser até mesmo comercializado ou aprimorado aí por uma universidade.
Então, qual que é essa intenção aqui de nós falarmos, né? Aqui nesse primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas, para deixar, de certa forma, né, além do Congresso, um legado, né? Mostrar resultados que nós temos conquistados. Aqui são alguns exemplos, algumas práticas minha como professor de formação docente, em que os alunos pediram para fazer uma apresentação sobre psicologia das cores. Aqui um professor de geografia que trabalhou com quizzes, ele utilizando cards, cards de respostas. Então, os próprios alunos montam, né, pesquisam, então são protagonistas. Essa apresentação aqui que vocês estão vendo ao centro rendeu também uma apresentação do Instituto Federal de São Paulo. Foi uma prática bem exitosa, né, que trabalhou com, além do aprendizado da psicologia, né, essa interação com as pessoas por meio das cores. Então, foram assim destaque, né, no ano de 2024, né, e esse trabalho também vai ser feito na formação de professores. Então, quando nós falamos de legado, quando nós falamos de resultados, assim como Sócrates nos deixou a maêutica, espero que esses alunos, esses professores, eu mesmo, né, com a pesquisa, com a produção de artigos, né, possa deixar algo significativo para construir, né, essa ideia das metodologias ativas na era da informação imediata, na era da conectividade, e nós vivemos um marco civilizatório, né? Então, a partir da internet e das tecnologias de informação e comunicação, o mundo transformou-se, né? Nós vivemos a era dos cliques e dos tiques. E aí sim, como trabalhar e como conviver com tudo isso, né? Então, para dar uma ideia sobre isso, né, sobre produção, sobre legado, entende-se que seja profícuo compartilhar experiências em um momento histórico. Nós vivemos a pandemia, né? Então tivemos muitas contribuições a fim de contribuir para a coleta de dados, informações, para se produzir conhecimentos e inteligências para a construção de um legado, um retrato histórico fenomenológico, para a possibilidade de se produzir um relato, uma obra cognitiva fidedigna ao cenário relatado, né? Então é um pensamento pessoal meu, né, que eu compartilho, mas tenho repassado com meus estudantes, com os meus professores que eu acompanho nas observações, e de certa forma a minha inquietação é trazer à tona, né, trazer todo esse dia a dia da escola, dos aprendizados, para nós trocarmos ideia. Então, talvez seja um pensamento quixotesco meu, muito afetivo, lúdico, né? Mas é como a intenção da preparação de uma aula também. Pois bem, então já vamos chegando aqui ao finalzinho da nossa apresentação. É, é importante frisar, né, que o ano 2025 foi marcado, né, pela proibição do celular, que os alunos tenham ele em posse na sala de aula, porém é importante dizer que com a sua autorização docente, né, nós podemos ainda produzir um trabalho como esse, né? No caso aqui, só o professor utilizou, teve assim uma conduta muito ética, muito inteligente também, mas de alguma forma não desprezou o uso das tecnologias com o viés das metodologias ativas. Então já chegamos aqui no nosso fechamento. Deixa eu ver aqui o próximo. Eu tenho aqui as referências, me perdoem, eu coloquei algumas. Então, como eu fiz um trabalho autoral, né, de um pesquisador social, de pesquisador participante, eu deixei algumas obras que eu fiz nos últimos 2, 3 anos, sobre das metodologias ativas
desde a utilização de tecnologias, mas sempre com viés pautado, né, nas metodologias ativas. Então, a intencionalidade da minha docência, né, é trazer à baila, né, estratégias, métodos, com as metodologias ativas, com o protagonismo estudantil e infantil também, né? Que nós podemos ensinar as crianças. Então, mas vamos só um instante, só deixa eu fechar aqui. E por fim, aqui vem a parte final. Os meus agradecimentos, a minha gratidão, né? Minha gratidão de poder ser um dos pioneiros nesse primeiro congresso. Sinto-me honrado, né? Sinto-me um dos protagonistas desse evento, né? E dizendo para todos e todas que pequenas perguntas envolvem grandes e distintos interesses. O cerne, a conquista das metodologias ativas, a conquista dos partos é ver crianças saudáveis, pais e mães felizes, né? Como se fosse um obstetra, mas como obstetra do conhecimento, como professor e principalmente o que me preocupa como pedagogo, né? Eu tenho assim muitos colegas que vêm buscar, né, ajuda, conselhos, mediações e muitas ideias fabulosas, né? Então a ideia é não ter medo, não ter vergonha de expor aquilo que tem na sua cabeça, né? Trazer à luz, né? Então, de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa, você vai fazendo isso. Então, eu encerro aqui o nosso propalado, né? O processo maêutico na adoção das metodologias ativas, o papel do professor na era da informação imediata e dizendo então, para finalizar, né, qual é o papel do professor na era da informação imediata? Quem é o professor do século XXI? Quem é o professor desse novo paradigma que se instaura, né? É o professor que ele vai mediar, ele vai acompanhar, ele vai compartilhar conhecimentos, né? E ele vai fazer o parto das ideias, assim como o nosso querido Sócrates fez lá na antiguidade do século IV antes de Cristo. Muito obrigado pela atenção. Eu deixei aqui meu e-mail para questionamentos, também o Instagram. Fiquem à vontade para perguntar, para fazer críticas. É muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Em breve nos encontramos em outras oportunidades. Até mais.